Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver como é que vai acontecer aí essa semana. Essa semana nós teremos reunião do Copom, terça e quarta. Pois é, e essa reunião chegou rápido, hein? Chegou rápido mesmo. Então, podemos ter aí alterações importantes. Eu acho que tanto a questão da inflação controlada, os núcleos todos bem com deflação, na verdade, né? A, a questão da queda do petróleo, vejam só, agora com a crise da doença chinesa, o que acontece? Ah, várias escolas, universidades, vários estabelecimentos com grupamentos de pessoas estão suspendendo as atividades. Eu fico imaginando quem trabalha aí com esporte escolar, esse tipo de coisa, né? Deve estar com prejuízo intenso. E não é à toa que surgiu essa estimativa de que a demanda por petróleo ia reduzir em 20% no mundo, porque as pessoas simplesmente não vão gastar com locomoção, não vão sair, certo? E a gente está vendo essa realidade agora cada vez mais se aproximando do nosso dia a dia. Então, realmente, eu acho que a questão das coisas continuarem parando, eu acho que é o processo, vai continuar. Eu não vejo assim com com olhos tão pessimistas o que aconteceu nos Estados Unidos da injeção de 1,5 trilhão de dólares mais alguns bilhões para combater o vírus especificamente. Eu acho que o mercado absorveu muito bem essas medidas. Eu acho que refletiu no desempenho em todos os ativos aqui no país, né? Inclusive o Tesouro voltando a ficar na sexta-feira com as portas abertas. Então, pessoal, será que tudo isso que eu estou considerando, ou seja, esse fato novo, né, coronavírus, que precisa ser combatido, precisa se evitar a transmissão, será que esse fato novo, que restringe a atividade econômica, porque reduz a mobilidade das pessoas, será que isso vai motivar uma reação, de repente, radical do nosso Banco Central e ele vai diminuir as taxas agora, quarta-feira, quando a gente ficar sabendo? E claro que vocês vão ter a cobertura aqui no nosso canal, em que eu vou ler o comunicado e vou dar a minha interpretação para vocês. Sem dúvida, a gente vai ter essa matéria ali entre 7h30 e 8 horas da quarta-feira. E aí, pessoal, é uma possibilidade, né? Porque agora o Banco Central tem a justificativa perfeita para voltar a reduzir as taxas e não entrar em contradição com a ata anterior. Por quê? Porque, porque a mudança de cenário foi muito radical, foi muito intensa. E aí a contração da atividade econômica também vai reduzir a arrecadação, né? Então as coisas começam a ficar um pouco preocupantes, né? Com a melhora da situação na China em 3 meses e meio, então vamos jogar lá para julho. Julho vamos estar no nosso inverno aqui, mas no hemisfério norte vai ser pleno verão. Pode ser que a coisa já tenha recuperado lá, né? Então assim, pessoal, eu sei que esse argumento é muito forte, assim, que inclusive um de vocês falou no canal, sessão de comentários, que a questão das bases econômicas do mundo. Mas eu tenho um contra-argumento com isso. Será que se a base econômica está tão ruim assim, se esse sistema, né, dos bancos centrais e tal, que é tão criticado na internet, assim como se o pessoal da internet soubesse a receita para dizer para os chefes dos bancos centrais o que fazer, né? Então, por aí a gente já vê, né, a coisa, né? Então, um youtuber famoso sabe melhor administrar o Banco Central do que o presidente do Banco Central americano. Bom, mas a questão é assim, ó. Uh, Se realmente houvesse um comprometimento do sistema, esse 1,5 trilhão de dólares não faria absolutamente nada.
E os sinais são de que está ajudando, de que é por aí o caminho, certo? Também o investimento em saúde, também o investimento nas medidas para conter a transmissão. Então, gente, eu não estou mais com alarmismo, tá? Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito, certo? Tem que evitar essa transmissão ao máximo. Então, diga olá e não dê a mão, ponto, né? Agora vamos para o Tesouro Direto. Bom, essas taxas aqui são da sexta-feira, eu não tenho a menor ideia de como elas vão abrir hoje, segunda, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal? Tesouro Direto e fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa é aquele dinheiro que entra vindo do investimento. Esse é literalmente quando o dinheiro trabalha por você, né? Então, você trabalha e recebe um salário. O dinheiro trabalha, ele recebe um juro, ou ele recebe um dividendo, ou ele recebe um juro sobre capital próprio, ou ele recebe um aluguel, né? Os nomes mudam, mas é basicamente a mesma coisa. É um rendimento que você recebe sem afetar o principal, certo? Então, sem precisar tirar do principal. O principal é o investimento que você fez. Então, por exemplo, se você investe numa NTNB principal ou num pré-fixado normal, você coloca 10 mil reais, vamos supor, no IPCA 26 ou no 3545 ou no pré-23, pré-26, se você tirar dinheiro dali, você vai estar tirando do principal. É isso que é o principal, tá? Agora, se você aplica no Tesouro IPCA com juros semestrais ou no prefixado com juros semestrais, o principal não mexe, certo? Claro, ele perde ali o valorzinho, mas ele recupera depois, tá? Isso a gente vê na curva do prefixado, quando ele dá aquela subidinha, vai subindo linearmente, por exemplo, um prefixado antigo, né? Ele vai subindo, prefixado com juros antigo, ele vai subindo linearmente, chegou na data do pagamento do juro, ele desce retinho e depois volta a subir fazendo um degrauzinho, certo? Mas ele sempre vai fluir, certo? Vai para os R$ 1.000, que é o valor nominal, prefixado, então não muda, e vai sempre pagando os 48,80, tá? E no caso dos IPCAs com juros, ele vai fluir para o VNA, que hoje é um pouco mais de R$ 3.300, tá? E vai pagando os juros e vai fluir para isso. Mesmo perdendo o pedacinho, vai recuperando o pedacinho, ele vai reajustando pela inflação. Então, gente, esse fluxo de caixa, eu acho que e aí é a base, por exemplo, para muitos métodos de investimento na bolsa baseado em dividendos, né? Porque na bolsa aí é o dividendo, não é cupom, não é juro semestral, é dividendo, e nos fundos imobiliários os aluguéis. Então, essa metodologia de investir pelo fluxo de caixa, eu acho que essa metodologia tem que ser muito considerada nesses momentos de crise, certo? Porque no momento de crise, claro, você pode investir para formar o capital, nos IPCAs longos, que estão com taxas aí muito boas, certo? Não vamos olhar para trás, que nem matérias aí dizendo que o prefixado de 9% que ninguém pôde pegar, ou então o IPCA com juros semestral de 5%, né, que também ficou 2 minutos no ar, aquela situação. Não vamos olhar para trás. Inês é morta, tá? Quem conhece esse ditado vê que ele se aplica muito bem nessa situação. O investimento a gente sempre tem que olhar para o futuro, tá? Então, assim, olhando de hoje para frente, em primeiro lugar, eu acho essas taxas fantásticas, tá? Não sei como vai abrir o mercado na segunda, mas o que eu vejo assim de fluxo de caixa? Eu estava, antes da crise, muito com o pé atrás de investir no IPCA com juros semestral para 2030 com taxa inferior a 3%, agora ele está com 3,68%. E nesses IPCAs longos aqui, eu estava esperando mais de 3,5%. E raros dias nós tínhamos o IPCA 55 com mais de 3,5%. Agora esses dois aqui, 40 e 55, estão com mais de 4%. Isso é simplesmente fantástico. O prefixado com juros semestrais para 2031 acima de 8%. É muito bom, certo? Se nós pensarmos aí, vamos pegar 1,0819
pela inflação de 1,035, olha aí, ó. O Tesouro prefixado com juros semestrais tem uma margem para inflação de 4,5%. 4,5% é mais do que o dobro de uma inflação de 3,5%. Como eu falei no início do vídeo, a inflação está com vários núcleos, vários grupos em deflação. É só ir lá na página do IBGE, olhar a matéria, vocês vão ver que o único item, o único grupo que disparou um pouquinho foi a educação, mas isso é normal de acontecer nessa época do ano, fevereiro, março. A educação sempre dá uma pressionadinha. Vejam, a inflação de 2019 foi a mesma coisa, 2018, mesma coisa. Então, gente, assim, ó, quem me conhece, acompanha o canal, sabe que eu não sou muito fã do prefixado com juros semestrais, mas ele está com uma margem excelente para a inflação e eu não vejo como essa crise que está fazendo as pessoas pararem de se locomover, pararem de consumir, etc., eu não vejo como essa crise possa gerar inflação, tá? Bom, então vamos ver assim, ó. O prefixado com juros semestrais paga R$ 48,80 fixo semestral. Vamos ver quanto que seria esse yield por 1.145,35, isso é semestral, vezes 2, vezes 100. Por que vezes 2? Porque eu quero ver o yield anual. O yield anual do prefixado com juros semestrais está em 8,5% sem o imposto de renda. Vamos colocar o imposto de renda, fica aí 7,24%. Então agora, pessoal, a gente vê assim que nesse papel, pagando imposto de renda, você tem acima de 7% de renda anual livre. Livre, certo? Só que o montante não é corrigido pela inflação, certo? No caso do Tesouro IPCA com juros, vamos pegar aqui, vamos pegar o IPCA 2030, né? 1,038 vezes 1,035, 7,4%, então 6,29. Claro, ele tem menos risco, ele vai dar um yield menor, né? E com o mesmo prazo aí do 31, praticamente ó, agosto para janeiro, né? Então essa comparação eu vou fazer mais aprofundado em outro vídeo, os juros semestrais do IPCA 2030 contra o prefixado 2031. Mas vejam como tá interessante agora, né? E os fundos imobiliários que caíram aí na quinta-feira e tal, quem é membro do canal sabe o que eu fiz na quinta-feira Cisne Negro, sabe o que eu fiz, tá? Quem é membro sabe. Então assim, ó, os fundos imobiliários, eles reduziram um pouco, perderam um pouco de valor, mas não muito. E aí que tá, eles estão ali pagando em torno de 6 e pouquinho, muito parecido com os tesouros, tanto o IPCA quanto o prefixado. Então, gente, vamos resumir aí as ideias principais. Eu acho que a gente tem que pensar agora em construir fluxo de caixa, certo? Porque se a crise se resolver, pode levar um ano, como alguns gestores estão falando, para a bolsa, etc, etc. Para juros também. Embora lá no hemisfério norte, eu acho que a coisa pode se resolver em bem menos tempo, tá? Porque vai entrar o verão e eu acho que essa pandemia vai minguar, tá? Então, eu acho muito interessante agora com taxas de crise, montar posição pensando em fluxo de caixa. Porque aí quando as taxas baixarem, vários de vocês me perguntaram, mas o IPCA com juros ou o prefixado com juros, eles pagam os cupons semestrais, mas e eles também ganham na marcação mercado? Também ganham na marcação mercado, certo? Por isso que quando eles dão prejuízo na marcação mercado, você não se preocupa com nada, porque ele vai continuar te pagando juros semestral, certo? É só você não vender o papel, só você não realizar. Então, gente, eu acho que está um momento muito interessante de pensar em fluxo de caixa, tá? E aí vocês veem o seguinte, ó. Se a gente casar os IPCAs com juros semestrais
com os IPCAs principais, vejam aqui, ó, casal 2030 com o 26, o 40 com o 35 e o 55 com o 45, todos eles têm mais prazo, naturalmente, e tem mais taxa que todos os, inclusive o 2040, ele tem mais taxa que o 45 e que o 35. Apesar do prazo para marcação a mercado, aquela coisa toda, não ser interessante. Eu falei um vídeo, tá? Tem um vídeo no canal, recomendo fortemente que vocês assistam para entender o porquê ali que eu mostro na matemática o que acontece, que o IPCA 45 realmente é a estrela na marcação a mercado. Mas eu estou pensando agora em crise, que essa crise pode dar oportunidade para a gente comprar papéis que garantam um fluxo de caixa numa taxa que pode melhorar nos próximos 6 meses, 1 ano, e aí depois elas vão voltar para aqueles 3% minguados, e que aí vai ser interessante comprar outras coisas, certo? Então, gente, é esse o recado que eu queria dar com o vídeo de hoje. Eu acho assim, ó, vamos fazer outra continha aqui, vamos ver com relação ao CDI, tá? Pegar esses dois prefixados aqui, o 23 e o 26, tá? Por exemplo, quem comprou prefixado 23 a 5%, tá, entre aspas, com prejuízo na marcação a mercado, mas comprou um papel pagando 120% do CDI, tá? Pré-23 a 5%. Agora vamos ver a 6,12%. Hoje, esse papel pré-23 está pagando 147% do CDI. Então, gente, qual é o problema? Você comprou bem lá antes do carnaval, vamos dizer, quando ele estava a 5%, e agora que ele está a 6%, você compra melhor ainda. Então é isso, não tem problema. O pré-26, 7,52 por 4,15, dá 180% do CDI, certo? Enquanto que a 6% que ele estava antes do carnaval, ele dava 144%. Então, quer dizer, hoje, com o efeito da crise, o pré-23 está dando a mesma lavada no CDI que o pré-26 dava antes do carnaval, e o pré-26 está dando 180% do CDI. Então, gente, CDI paga imposto de renda também, então a gente não precisa fazer a correção da taxa, porque a gente está comparando laranja com laranja, tá? Então, gente, não tem problema, não é para vender, não é para realizar prejuízo, certo? E quem tem aporte pode fazer agora, que tá ótimo. Se de repente você não tem aporte agora, vai ter um aporte no começo de abril, eu acho que as taxas vão ficar parecidas com isso por algum período, tá? Então eu acho que vai dar para aproveitar. Eu acho que quando o Tesouro fixou, né, e reabriu em definitivo, eu acho que a equipe lá analisou e viu que esse nível aqui tem muito mais chance de se manter agora. Lembrem que eu falei que eles calcularam isso aqui baseados no DI futuro em torno ali de 7,8. Pode ser que caia um pouco e tal, mas eu acredito que vai se manter nesses níveis até no mínimo o verão no hemisfério norte, até começar a ter um freio aí nessa crise mundial, tá, gente? Então assim, ó, eu sei que é duro, eu sei que olhar para trás, muita gente está olhando para trás e chorando leite derramado, mas no Tesouro Direto não existe leite derramado, porque tem o prazo, certo? Se você comprou lá o IPCA 24 a 1,99% lá em novembro, não tem erro, é só ficar com o papel que você vai receber inflação mais 1,99%, certo? E se você tem fluxo de caixa do seu trabalho, então o que eu estou querendo dizer agora para fazer no momento da crise, que eu acho muito interessante? Adquirir fluxo de caixa com taxas fenomenais, principalmente com prazo longo, porque isso aqui vai te dar munição para as próximas crises no futuro, para quando o mercado estiver com taxa baixa no futuro, quando tiver com taxa alta no futuro, você vai ter um fluxo de caixa com taxas muito boas, certo? Então, pessoal, essa é a moral do vídeo, tá? Vídeo aí, muito importante, eu acho que vocês têm que divulgar ao máximo aí para ajudar o canal no grupo do WhatsApp, porque essas dicas que eu tô dando, gente, essas dicas que eu tô dando, nem em curso de R$1.000 os caras dão, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.